Eu quero começar esse vídeo pedindo para você abrir o seu coração, pedir ao Pai que Ele abra o seu entendimento e que você se livre assim de todo julgamento, de todo pensamento que seja contrário ao que eu vou falar. Porque muitas vezes a gente, quando se fala em fé, eu tô falando de fé, sabe? Eu tô falando de fé, de persistência, de errar, de acertar e conseguir chegar ao objetivo, que é parar com a medicação. Quando a gente fala em fé, muita gente já olha assim, julga e fala assim: ah, mas para ela é fácil. Ah, mas porque ela mora nesse lugar bonito. Ah, mas porque ela não tem problema. Gente, eu quero dizer para vocês que esse lugar bonito que eu moro, sem Deus não é nada. Eu quero dizer o seguinte para você: sem Deus não é possível. Sem a sua fé, sem a sua total entrega, não é possível você tirar as medicações da sua vida. Esse vídeo é para quem quer de fato largar as medicações. Eu sou a Priscila Bernardi e seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou uma pessoa que usei muita medicação controlada, remédios fortes por muitos anos e hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sou liberta de todas as medicações. Eu não uso mais nada, no máximo um analgésico ali quando eu tenho uma dor de cabeça, mas até procuro evitar. Se eu puder, eu tomo um chá. Normalmente, quando nós estamos sentindo uma dor, o nosso foco está totalmente concentrado nessa dor. Seja uma dor física, seja uma dor na alma, seja uma dor no espírito. E normalmente, quando é uma dor que incomoda muito, a gente já quer exterminar essa dor, né? O que você faz? Você toma um remédio, essa dor passa e você nem pensa mais nela. Você não fica pensando, por que será que você está com essa dor? Por que provocou essa dor? O que será que está acontecendo com o teu corpo? Ou se for uma dor emocional, por que será que você está sentindo isso? Qual que é a raiz, qual que é a causa dessa dor? Então aí, como a gente não quer pensar nisso, como a gente não quer se aprofundar no assunto, a gente toma um remédio, 1 dia, 2 dias, 3 dias e às vezes meses e até anos. Não é assim que acontece? Pelo menos foi assim comigo. Eu venho de uma família de mulheres depressivas. Minha avó foi depressiva, minha mãe teve depressão e aí chegou a minha vez. Então, muito tempo, durante muitos anos, eu acreditei que isso era normal, que era assim mesmo. Se todas as mulheres tiveram, eu também vou ter e tá tudo bem. Eu tenho que tomar um remédio aqui e me conformar que é assim mesmo. Não tem saída, é hereditário, e aí uma passa para outra, né? Vai passando as dores emocionais, os traumas para as outras e fica tudo bem. E eu passo para minha filha e vou passando e assim vai. Mas não é assim que Deus planeja pra gente. Não é isso que Ele espera de nós, né? Primeiro que nós não temos que aceitar essa sentença de que a minha família inteira é depressiva, a minha família inteira teve síndrome do pânico, eu também vou ter. Não, isso não tem que ser assim. Isso não é verdade. E em algum determinado momento da sua vida, eu espero que você reflita sobre isso, que você desperte, que você acorde, como aconteceu comigo. Então, no meu caso, não foi assim de um dia para o outro, né? Eu tive que ir deixando as medicações assim aos poucos. Eu tomava muita medicação em doses fortes e aí eu mesma às vezes cortava um pedacinho, tomava só um pedaço, depois eu passei a tomar meio pedaço na metade da metade, fui indo até que eu consegui me libertar e não tomo mais nada. Então eu tive uma infância muito difícil, meus pais se separaram, eu tinha 12 anos. O meu pai morreu com 52 anos, ele teve cirrose porque ele era alcoólatra. Então imagina, eu era uma criança que tinha muito medo, eu tinha muito trauma, eu não me soltava para nada, eu era grudada com a minha mãe, não dormia fora de casa, né, por nada, era só colada com ela o tempo inteiro. E assim eu fui crescendo e com 25 anos eu tive um aborto, também não pensei nessa dor, não tentei sanar essa coisa e ficou aquele buraco que você vai juntando, né, seus traumas, aí suas dores, parece que você carrega eles aí num saco a vida inteira, aquilo começa a pesar de um jeito que chega uma hora que você não consegue dar conta. Meu primeiro casamento também foi muito difícil, né, tive também aí alguns traumas, e você vai levando sua vida e não vai pensando nisso, você fala, não, eu tenho que sobreviver, eu tenho que trabalhar, não é assim que acontece com a maioria das pessoas? E você vai em frente, né, mesmo com tristezas, com aborrecimentos, você segue a sua vida. E o que aconteceu comigo foi que eu tive uma profissão que eu não gostava, eu estava trabalhando no hospital e eu estava muito sobrecarregada, eu trabalhava períodos muito longos e aquilo começou a me frustrar, aquilo começou a me deixar triste, eu não enxergava mais
graça em nada. Para mim, a depressão é isso. Então, o que aconteceu foi que eu, como eu falei, eu trabalhava muito, um período muito longo. Eu chegava no trabalho já nervosa, já chegava triste, porque de manhã eu já acordava, eu já estava com medo, eu não queria trabalhar. E a gente é obrigada a ir, porque, né, tinha meu filho pequeno, tinha minha mãe para cuidar, enfim, não tinha escolha. Aí eu comecei a tomar essa medicação para ansiedade, que era bromazepam. Começou com ele, é fraquinho, né, não tem muito problema, mas causa dependência. E aí eu tomei bromazepam, gente, uns 5 anos, só para você ter uma ideia. O tempo que eu trabalhei ali no hospital, eu tomava o bromazepam. Só que o que acontece? Ele é uma maquiagem, né? A medicação para ansiedade, ele trata ali aquele efeito ali que você tá tendo naquela hora, tristeza, aquela ansiedade que você parece que vai morrer, que o coração dispara. Quando você toma, você fala, nossa, meu Deus, que maravilha, tô bem. Nossa, hoje vou trabalhar, olha aquela coisa que tava aqui aquela faca enfiada no meu peito, foi embora. O remédio tirou, nossa, que maravilha, que remédio bom, né, milagroso, ótimo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, só que a tristeza não passa, a ansiedade não passa, e você cada vez mais, você quer ir tomando mais doses mais fortes, porque aquele já não faz mais efeito, e não foi diferente comigo. Eu tive um dia no meu trabalho que eu achei que eu ia morrer, que eu passei muito mal, não consegui decifrar o que era aquilo, e um colega médico, né, que estava ali no momento, me atendeu e falou, olha, você 90% de chance de ser uma síndrome do pânico, né, os sintomas que eu apresentei ali na hora, ele me passou Rivotril. Ele falou, então você vai fazer o quê? Infelizmente agora, se você tiver de novo, você já anda com ele na bolsa e já coloca debaixo da língua, né, sublingual. E assim foi, as crises foram aumentando e o Rivotril não saiu mais da minha vida, direto na bolsa, direto na bolsa. Já tive crise de pânico dirigindo, com meu filho pequeno do lado, eu desesperada para pegar o remédio assim, me salvou ali também na hora, porque ele corta, né, na hora ele corta e aí você, ufa, graças a Deus não morri, continuo viva. E já tive crise ajudando o médico, trabalhando junto com o médico em sala de emergência. Ou seja, eu tinha que dar conta de uma pessoa que estava morrendo, só que eu também estava com sensação de morte. Então você imagina como que foi difícil, esse período não foi nada fácil. Só que todo mundo, né, tem gente que fala que o que tá ruim pode ficar pior. Além de tudo isso que aconteceu, eu me mudei, né? Eu tive uma grande decepção amorosa aí, tem um vídeo meu que conta, eu larguei tudo para viver com uma pessoa, essa pessoa sumiu, não quis saber de mim, falou, olha, não era isso não, tá? Tenha um bom dia, tchau, obrigado, e virou as costas e eu fiquei sozinha, com a minha mãe e com meu filho, foi uma rejeição tremenda, foi uma decepção tremenda, eu não soube lidar com aquilo, comecei a ficar em depressão, mesmo naquela depressão de ter medo de tomar banho, de não querer trocar de roupa, de não querer passar batom, de não querer nem fazer higiene, e infelizmente. E aí eu me vi obrigada também a entrar com a medicação para depressão, porque aí já estava uma coisa mais grave assim, já não queria mais tomar banho, já não queria comer. Então aí entrou um terceiro remédio, que eu vou ser sincera para você, eu não lembro o nome, tá? Esse eu não lembro porque até eu tomei pouco tempo, mas foi um remédio ali para me manter viva, vamos supor assim, né? Porque eu ainda estava trabalhando. Eu fiquei afastada ali 2 semanas, depois que eu tive ali uma crise também, eu consegui ficar 2 semanas. Mas depois eu tive que voltar e tomava essa medicação e fingindo que estava tudo bem para as pessoas, né? Mas quando chegava em casa era um deserto terrível. Chorava, chorava, chorava. Não tinha incentivo, não tinha vida social, enfim. Eu fugi do sol. Então, até que eu conheci o crochê, comecei a fazer crochê assim, né? Eu me permiti também a fazer o crochê. E quando a gente tá muito triste assim, quando a gente tá dessa depressão assim profunda, a gente praticamente não aceita você não aceita conselho de ninguém. E aí eu me permiti a aprender uma coisa nova na minha vida, que foi o crochê, que foi uma vizinha muito querida que me ensinou. E aí eu comecei a dar uns passinhos assim, de um pouquinho de melhora, mas sempre com a medicação. O Rivotril não saía da bolsa, o bromazepam não saía da bolsa, e esse terceiro que eu falei, eu realmente não lembro qual é. E quando eu comecei a fazer o crochê, eu percebi assim que eu já queria, sabe, eu já estava começando a tramar uns pontinhos, e aí eu já estava querendo fazer biquíni, já comecei a fazer cachecol, daí aquilo começou a me incentivar, assim, eu falei, nossa, parece que tá indo embora um pouco da tristeza, né, mas ainda não me sinto pronta para largar a medicação, não, Deus me livre, continuei tomando remédio, e continuei fazendo crochê, fui melhorando um pouquinho, até que eu conheci o meu companheiro querido, que também tem o vídeo aqui, e vim morar aqui nesse lugar,
né? E aí eu me afastei do trabalho. Então o que acontece? Tem um ponto muito importante aqui que eu quero falar para você, porque aqui eu não tô aqui para passar uma situação para você que não é real. Então assim, tudo que eu tô falando para você é meu testemunho de vida, é meu testemunho real. Mesmo que você não acredite, mesmo que você não concorde, é o meu testemunho, né? A minha história. Então, o que aconteceu comigo? Como eu estava numa estafa muito grande na minha profissão, eu estava muito infeliz na minha profissão. Não era o que eu queria, não via graça, não conseguia mais. Foi como eu falei uma vez, a pessoa chegava para mim e falava que estava com dor, porque eu era enfermeira, né? Ai, tá doendo. Nas últimas vezes eu pensava assim, claro que eu não respondia assim pra pessoa, mas eu pensei, meu Deus, tá doendo nela, mas em mim também dói, como é que eu faço? Não tô conseguindo mais ajudar. Cheguei nesse ponto. Aí eu falei, eu preciso me afastar. E aí eu só consegui me afastar do trabalho, porque eu vim morar aqui com meu namorado, né, que na época era namorado, agora a gente já mora junto, né, tem muitos anos. Então ele me ajudou também financeiramente, deu esse apoio, porque assim, eu tenho que falar com você honestamente. Se não fosse ele, eu não ia ter conseguido sair do meu trabalho. Porque a mãe paga aluguel até hoje, tenho um filho pequeno, então assim, eu tive esse apoio, eu tive essa ajuda. Então você precisa, de início, não existe passe de mágica, de início você tem que se permitir fazer uma coisa nova, você tem que se permitir sair de alguns lugares, sabe? Porque muitas vezes a sua doença está naquele lugar. Todo mundo fala, mas para onde você for, você leva você junto contigo. Sim, é verdade. Mas existem sim ambientes que nos adoecem. Eu sou prova disso. O ambiente estava me adoecendo. E eu vim parar aqui na natureza e comecei a tomar cada dia menos remédio, né? Tava num relacionamento novo, então assim, foi muito difícil, gente. Esse processo de libertação da medicação não é fácil, não é simples. Você tem que ter uma pessoa que te apoie, você tem que estar num ambiente calmo, sabe? Então, pelo menos comigo foi assim. E o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a fracionar a medicação. Por exemplo, eu tomava um bromazepam, eu comecei a cortar ele no meio, aí tomava metade, aí eu ia vendo como é que eu me sentia. Porque quando você está deixando de tomar medicação, é muito difícil, é ruim, é horrível. São sensações horríveis, eu tinha sensação de morte. Parecia que eu ia morrer. Quando eu estava acordando, que eu estava sem a medicação, que eu não tinha tomado no dia anterior, meu Deus, só Deus sabe. Eu tinha crise, eu tinha choro, eu tinha medo. Então, assim, embora nessa época eu não conhecia a palavra de Deus, eu sempre tive muita fé. Então eu clamava, eu pedia para Deus me ajudar. Eu falava, Senhor, me ajuda, Pai, agora eu estou aqui no meio da natureza. E ficava assim um tempo perto das árvores. E tem um poder, gente. A natureza tem um poder porque é Deus, né? É Deus que está aqui no meio das plantas, é Deus que está nas árvores. Então isso me ajudou muito. E eu também, sair do ambiente que eu estava também me fez muito bem. Então são essas pequenas mudanças. Só que hoje, agora, aqui no ano de 2022, eu sou uma nova criatura. Eu encontrei com Jesus. Jesus está me curando. E eu tenho tido assim, ó, todo o entendimento do que é uma depressão, do que é uma síndrome do pânico. Essas doenças da alma, gente, essas doenças emocionais, são dores que a gente não quer tratar, são dores que a gente não quer curar, são dores que a gente não quer lembrar, que você não pode lembrar daquela coisa que te aconteceu, que você fica mal, então você corre para tomar o remédio. O remédio não ajuda, o remédio só te ajuda na hora, ele não trata a causa. Então o que o Espírito Santo começou a trazer para mim? O Espírito Santo começou a trazer para mim que nós temos sim que curar a rejeição, que curar abandono, que curar a falta do pai, sabe? Que se perdoar porque você fez mal para alguém e essa pessoa já morreu. Ou se essa pessoa não morreu ainda, você não consegue pedir perdão. O Espírito Santo, ele quer renovar, ele quer consertar. Só que para isso você precisa estar disposta. Você precisa entregar o seu coração a Cristo. Foi como eu fiz. Eu tive um encontro agora, final de semana, com o pessoal da igreja, que foi de muita cura e de libertação. Então o Espírito Santo falou comigo claramente as coisas que eu tenho que mudar. E ele falou para mim as coisas que eu sentia. Por que é que eu sentia? Sabe? Mas aí, essa é a parte do Espírito Santo. E a minha parte é tratar essas dores. E Deus é tão misericordioso que mesmo sem eu conhecer a palavra, quando eu tive um aborto há 2 anos atrás,
Eu já mergulhei fundo nessas questões de cura da alma, das dores da alma. Eu comecei a pensar, por que que a minha infância foi daquele jeito? As coisas que meu pai fez, eu perdoei meu irmão, porque ninguém tem culpa de nada que nos acontece. Nós permitimos. Nós damos a chave assim do nosso coração para a pessoa e fala, entra, faz o que você quiser. E não é isso que Cristo quer. Jesus não quer isso. Está na palavra, de tudo que você deve guardar, guarda seu coração. É para esses momentos. Tá brigando comigo? Amém. Entendeu? Eu viro as costas e saio. Então assim, coração não é lugar de guardar mágoa, ressentimento, rejeição. Gente, rejeição, quem foi rejeitado sabe que é um túnel, é um buraco negro, sem fim. Se sentir rejeitado é muito ruim, é muito dolorido, sabe? Se você não agir contra isso, você passa anos dentro de um buraco de rejeição. Você passa anos lembrando de uma pessoa que te rejeitou e aquilo dói muito. E aí começa a ter depressão, começa a ter síndrome do pânico. Claro, você não tratou, você nem perguntou, você não refletiu por que é que você está sentindo isso. E veio tudo à tona para mim esse final de semana. Por isso que eu estou tendo muita clareza para falar com você hoje sobre esse vídeo, porque você tem algumas coisas que você pode fazer. Mesmo que você esteja num buraco, você precisa pedir a ajuda de Deus. Deus, ele nesse momento, ele pede para você ser menos orgulhosa. Ele pede para você ser mais humilde, sabe? Como que eu vou falar que eu tô com dor? Como que eu vou falar que eu tô depressiva? Gente, você precisa abrir a boca e falar. Você tem que pedir ajuda para um médico. Você tem que pedir ajuda para um especialista. Você tem que pedir ajuda para uma psicóloga. Você tem que pedir ajuda para Deus, sobretudo para Deus. Porque aí, se você não hesitar em pedir ajuda dele, se você não duvidar do poder que ele tem de te livrar das medicações, ele vai fazer. Só que ele vai te pedir coisas. Entendeu? Você vai falar assim, Deus, pelo amor de Deus, meu Deus, me tira esses remédios da minha vida. Faz com que eu consiga ficar sem o remédio. Primeira coisa, se você fez essa oração já com mágoa no coração, lembrando que você foi rejeitada, lembrando que você tem raiva de alguém, essa oração não chega no céu, ele não vai ouvir. Entendeu? Primeira coisa. Então assim, tira toda a mágoa do coração, tira o ressentimento. Mas porque não sei quem me traiu. Porque o marido, não importa. Esse momento, você vai esquecer o que o marido fez, o que a colega do trabalho fez, que puxou seu tapete, não interessa. Você vai fechar os seus olhos e você vai falar, Senhor, tira essa mágoa do meu coração, tira essa inveja, tira esse rancor, tira esse ódio. E aí o Senhor fala para mim o que é que eu devo fazer para que eu me livre das medicações. Me mostra, Senhor, me revela. Então comigo não foi diferente. Eu perguntei a Deus sobre essas dores, sobre essa rejeição, sobre tudo que tinha acontecido comigo na infância, e ele me respondeu. Então hoje, assim, depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, depois que eu decidi viver debaixo da palavra divina, eu entendo as respostas que ele me deu. E as respostas que ele vem me dando ao longo dos anos não basta só você pedir para ficar longe da medicação. Eu vou te pedir coisas, e essas coisas dão trabalho. Você está disposta a fazer? Como assim? Do que eu estou falando? Deus vai pedir para você pedir perdão para alguém. Deus vai pedir para você parar de ser briguenta. Deus vai pedir para você confiar nele, para você esperar sem ter ansiedade. Você consegue? Hoje, como você está chegando nesse vídeo agora, você provavelmente está nas medicações. Então você pode falar, não, isso é surreal, isso não existe. 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 E o primeiro passo é pedir perdão, é se arrepender. Porque quando você pede por cura, Deus, ele quer te dar cura, mas ele quer te modificar. Porque olha como é que é interessante. Eu vivia pedindo para Deus coisas, até também para me livrar da medicação. E eu pedia para Deus mudar as pessoas. Olha que loucura. Deus, muda aquela pessoa, Senhor. Muda aquela pessoa, porque aí dependendo do jeito que ela se comportar comigo, aí eu consigo, Senhor, aí eu não tomo mais o remédio. Eu fiz isso, muitos anos. E você mudou? Você pede para eu mudar aquela pessoa e você está mudando? Não, eu não estava mudando. Então o que o Espírito Santo está pedindo para você agora? Ele vai te ajudar a sair das medicações à medida que você buscar ele. Você precisa buscar, você precisa confiar, você precisa entregar a sua vida na mão dele. Deixa que ele faz. A palavra do Senhor diz, confia no Senhor de todo o teu coração. A palavra do Senhor diz
que ele, se você confiar em Deus, ele endireitará as suas veredas. Ou seja, ele vai endireitar tudo que está torto na sua vida. Ele vai tirar o remédio, ele vai colocar o relacionamento, ele vai trazer o filho, entendeu? Ele vai consertar o filho, ele vai fazer tudo, só que depende de você. O passo primordial é você quem dá. Então você tem que mudar primeiro, você tem que descobrir suas dores, você tem que curar aquela rejeição. Gente, a rejeição do pai, a rejeição do namorado, a rejeição do seja lá de quem for, é só Deus que cura. A rejeição é um buraco negro, ela não tem fim. Se você continuar nadando ali, você não consegue sair, porque é uma rejeição, porque você é dolorida, porque você é uma pessoa que te fizeram mal, e daí? Entendeu? E daí? A pessoa não está nem lembrando mais. Você vai sair dessa amargura quando? Você está esperando que um remédio vá te salvar? Não vai. Você não está tratando a causa. Você está tratando só o efeito ali do momento, é igual a maquiagem. Eu passei uma maquiagem aqui agora, porque eu tô cheia de olheira. Quando eu tirar essa base aqui, a olheira vai estar lá. É igual o remédio. Não cura. Tem muita coisa que eu vou consertar ainda, mas uma coisa eu te falo. Não uso mais as medicações. O meu remédio é Jesus. Eu faço minhas orações, eu entreguei a minha vida nas mãos dele. Eu não fui orgulhosa, eu pedi ajuda. Eu estou pedindo ajuda agora num grupo de orações de mulheres. Coisa que eu não cogitava essa ideia, porque eu tinha um orgulho tão grande. Como é que eu vou falar para aquela pessoa que eu estou passando por isso? Ah, não posso. Ah, não dá. Eu entendi também perfeitamente hoje que as dores que eu senti é porque Deus estava querendo falar comigo. Deus estava querendo se conectar comigo. Ele estava me chamando para perto dele. Porque todos nós temos um chamado. Todos nós temos um propósito nessa vida. Então a gente tem que ficar atenta, porque quando a gente tem uma dor, a gente só pensa nisso, né? E aí como que Deus vai chegar perto de você? Se tá tudo bem, se você não tem dor nenhuma. Quando você tem uma dor, você pede ajuda, né? Você chama até por Deus. Até quem não tem muita fé, chama Deus. Fala, nossa, essa dor só Deus pode me ajudar. E aí é nisso que ele se conecta com você. Então é por isso que ele usa muitas coisas para que a gente clame por ele mesmo, que a gente se sinta dependente dele. E pode ter certeza que Deus não planejou nada de ruim para ninguém. Os planos dele são perfeitos. Tudo que ele planeja para nós é perfeito e é agradável. Só que basta a gente tomar uma atitude. Então é interessante essa coisa da gente pedir para Deus mudar as pessoas, né? Você pede para Deus mudar uma pessoa, só que você também não está mudando. Então nós temos que sim, que nos autoavaliar, nós temos que ver as nossas atitudes, nós temos que ver assim, qual é a importância que a gente está dando para certas pessoas, por que algumas pessoas nos maltratam tanto e a gente continua com essa pessoa, e por que esse emprego que eu odeio, eu continuo nele. Você tem que mudar, você tem que mexer, e isso dá muito trabalho. Foi como eu falei no início do vídeo, não é para qualquer um. Porque você vai ter que arregaçar as mangas sim, e você vai falar, bom, eu quero me libertar da medicação, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer, buscar a Deus, ver onde você errou, confiar nele, né? E se for necessário, vai fracionando a medicação aos pouquinhos, ver como é que, tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá, e aí tem dia que você vai precisar sim da medicação, mas sabendo de que você vai ser liberta, entendeu? Jesus é a verdade, o caminho e a vida, ele nos liberta. Eu, depois que eu conheci a palavra, eu me libertei dessa rejeição que eu tinha, porque eu tive vários relacionamentos que eu procurava a figura do meu pai naquele homem. E nunca existiu. A rejeição foi tão grande que eu cheguei a ponto de ter uma depressão, de cair na cama, de não querer viver mais. Isso é muito triste, né, gente? E não pode ser assim, não é para ser assim. A palavra de Deus diz que Deus quer nos dar vida e vida em abundância. Então tudo que Ele quer nos dar é bastante. Sabe, não é aquele pouquinho. Você não pode ter só um pouquinho de alegria, você não pode ter um marido que te dê um pouquinho de felicidade, você não pode ter um trabalho que seja só um pouquinho de legal para você. Não, você tem que estar inteira, você tem que estar completa. É fácil? Não, não é fácil não, mas é possível, sabe? E eu sou uma testemunha viva de que se você entregar a sua vida para Jesus, Ele modifica tudo, Ele vai transformando tudo, não é aquele pouquinho, Ele não vai transformar só, Ele não vai só tirar o remédio da sua vida. Ele vai tirar coisas que não te servem mais. Porque agora você é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. E é assim que eu estou me sentindo. Eu espero muito que eu possa ter ajudado você em alguma coisa. Se você quiser falar sobre esse assunto, pode mandar uma mensagem para mim. Pode deixar um comentário aí embaixo.
Deus restaura vidas. Deus restaura vidas, vidas emocionais que estavam quebradas. Ele não cola, não, os caquinhos. Não vai colar pedaço nenhum. Ele vai te dar uma alma nova. Ele vai te dar, assim, um espírito novo. Para que você veja a glória do Senhor. Para que você consiga entender o seu propósito de vida. Todos nós temos um propósito. Antes da gente mesmo nascer, Deus já nos colocou um propósito. E nós temos que viver esse propósito. Porque o tempo que você toma essa medicação, você está sendo impedida de pensar, de raciocinar, de curar suas feridas. Então, cura as feridas. Vai curando as feridas. Se você quiser ir tomando remédio ainda, tenha coragem de curar suas dores. Você pode ter certeza, essa medicação que você usa, ela vai sumir da sua vida. Porque se você curar a raiz, se você tratar a causa, exterminar essa raiz, tirar essa raiz do seu coração de rejeição, de medo, de pânico, de trabalho que não gosta, você pode ter certeza, gente, que a medicação não vai ter mais efeito. Porque você se curou, você entendeu o que aconteceu na sua vida, você entendeu por que seu pai te rejeitou, você entendeu, você perdoou porque fulano fez tal coisa com você. Curas, curas. E Jesus veio aqui para nos curar. Então, eu fui curada e eu tenho certeza que você também vai ser. Eu espero do fundo do meu coração que você possa ter aprendido alguma coisa hoje, que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração em relação ao que você tem que fazer para se livrar das medicações, né? Não é um processo simples, não é um processo fácil, mas é possível. Então, está dentro de você, porque as pessoas vão continuar as mesmas. Eu me lembro direitinho assim a sensação que eu tinha, porque eu estava deixando de tomar medicação e meu filho pequeno me assustava. Então, assim, às vezes vinha com uma brincadeira, o marido também às vezes vinha com uma brincadeira e eu estava largando a medicação, eu estava deixando de tomar o remédio, eu só faltava morrer, porque eu falava, meu Deus, não vai, assim não vai dar, porque eu estou aqui me esforçando para ficar longe da medicação e vocês fazem isso. Então, assim, você tem que também conversar com a sua família, você tem que ter uma rede de apoio. E eu vou te falar, gente, mesmo que ninguém te apoie, a palavra do Senhor diz que se o seu pai e sua mãe te rejeitar, ele não te rejeita. Então, se conecta com Deus, se conecta aí com essa espiritualidade maravilhosa que é Jesus, que ele pode fazer muito, infinitamente mais do que você imagina na sua vida. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu abri meu coração aqui, eu sempre peço entendimento ao Espírito Santo antes de começar a gravar, e eu pedi para ele espalhar esse vídeo para pessoas que precisassem, que estivessem passando por isso, passando pela dependência emocional da medicação. Então reflete um pouquinho, vê o que você consegue fazer no momento, mas só age, faz alguma coisa por você, tá bom? Era isso, a palavra de hoje foi essa, esse foi o meu testemunho. Eu vou ficando por aqui, um beijo a todos e que você encontre a paz que excede todo o entendimento. Eu quero um testemunho seu dizendo que também conseguiu ficar livre das medicações. Em nome de Jesus, para o Senhor nada é impossível. E se Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Amém? Um beijo, até a próxima. Se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho para receber o vídeo toda semana.